Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite abençoada, a qual estamos na sua presença, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual encontra-se no livro do apóstolo Marcos, livro de Marcos, discípulo do Senhor, capítulo 9, versículo 25 até o versículo 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia! Aqui o Senhor nos dá um grande ensinamento, uma grande lição, para nós podermos vencer as barreiras dos dia a dias, para nós podermos vencer os demônios, ao qual o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Efésios, se eu não me engano, capítulo 4 a 6, que nós temos que revestir-nos com as armaduras de Deus, para que a gente venha poder resistir no dia mal, para que a gente venha poder vencer estas hostes espirituais da maldade, estas potestades que atuam nas regiões celestiais. Aleluia! Mas isso é a parte final do texto. Vamos para onde começamos a ler. Onde ali a multidão estava desacreditada, porque o pai do jovem já havia recorrido aos discípulos e nada, não conseguiram expulsar. Aquele jovem estava ao mesmo ponto do endemoniado gadareno. Este jovem lunático estava na mesma situação. O demônio pegava ele, fazia ele espumar, lançava no fogo, lançava na água, tentava matar ele. Mas Deus, ele tinha um plano na vida daquele jovem. Talvez você conheça alguém, talvez da tua família, talvez conhecido, que o demônio faz dele o que quer. Mas se nós orarmos por ele, se nós evangelizarmos, esta pessoa vai descobrir que Jesus, ele tem um plano na vida dele e na vida dela. Assim como ele tinha um plano na vida deste jovem. Porque a vontade do demônio era matar. Mas Deus não deu esta permissão para ele, assim como ele queria matar Jó. Mas Deus não deu permissão para matar Jó. Somente tocou, na sua carne, no seu corpo, na sua família, nas suas riquezas, nos seus bens. Mas não tirou a vida de Jó. Este jovem também, o demônio tocou nele. Lançou no fogo, lançou na água, mas não tirou a vida. Porque o demônio só vai até onde Deus permite. Tudo está debaixo dos pés de Deus, e o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, colocará tudo debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, como o salmista falou que viu o seu Senhor falar para o seu Senhor, para o seu outro Senhor, Deus falando para Jesus: assenta-te à minha direita, à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia! Tudo está debaixo das ordenanças do Senhor. Nada foge do domínio de Deus, nada surpreende a Deus. E o demônio só faz aquilo que o Senhor permite ou manda ele fazer. Tudo é governado pelo Senhor, até o ser humano que acha que não é governado, ele é governado. Porque só faz o que Deus quiser, só o que está na permissão dele. Jonas achou que se governava, mas Deus provou para ele que não se governa. Nenhum ser humano se governa. Tudo está debaixo do controle do Senhor.
E se achar que pode alguma coisa, que alguma coisa, o Senhor pode até tirar a vida. Para mostrar que o poder é dele, e a honra é dele, e a glória é dele. E este jovem estava nessa situação. A multidão agitada, concorrendo. Aleluia. Creio eu que a multidão conversando. E para esse daí não tem jeito mais, eles falavam, né? Eu creio eu que eles falavam. Esse aí não tem mais como salvar. Este aí a sina dele é morrer assim. Ele sempre viveu assim. Os discípulos tentaram, não resolveu. Este aí não tem jeito mais para ele. Talvez alguém diga isso para você ou para alguém da sua família que não tem jeito mais para ele ou para ela. Mas Jesus quer dizer para você nessa noite que ele tem jeito para qualquer situação. As pessoas, os ímpios diz que há jeito para tudo menos para a morte, mas Jesus até para a morte ele dá jeito. Ele disse para Marta e Maria: ainda que esteja morto, eu ressuscitarei. Se creres, ainda que esteja morto, viverás. E nada é impossível para Deus. Os anjos do Senhor disse para Sara: nada é demasiadamente difícil para Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, se você ora, se você faz campanha, se você jejua, se você consagra, se você santifica pela vida dessa pessoa, ela pode ser o que for. Para Jesus tem jeito. Pode estar na situação que for. Para Jesus tem jeito. Para tudo ele dá jeito. Aleluia. Para aquele ladrão da cruz, perdão. Muita gente dizia ali que acabou para ele, que não tinha jeito, não tinha mais salvação. Mas Jesus salvou ele no último instante. Este jovem vivia da mesma forma. Até o pai já tinha perdido a esperança. O pai falou: se o senhor pode, faz algo por nós. Se pode, né? Botou até em dúvida se Jesus podia. Aleluia. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tu podes crer? O pai disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, arranca essa incredulidade de mim. Aleluia. Tem coisa que só depende da gente crer. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus nas orlas da sua veste, o Senhor respondeu para ela: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus não disse, eu sei que foi Jesus que curou e salvou, mas Jesus não disse: eu te salvei. Porque Jesus disse: eu não dou testemunho de mim, porque se eu testemunho de mim, o meu testemunho é falso. Eu tenho quem dá testemunho de mim, e esse é verdadeiro, que é o Pai e o Espírito Santo, e a palavra que dá testemunho de mim. Por isso que Jesus não falou: eu curei. Jesus disse: a tua fé te salvou, porque Jesus não queria chamar a glória para ele. E vai ter outros exemplos na Bíblia. Jesus vai falar a mesma coisa: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então é preciso crer, preciso confiar no Senhor. Por mais que seja difícil. Para que situação mais difícil do que a situação deste jovem? Ninguém podia resolver o problema dele. O pai desesperado, os discípulos desesperados porque não resolveram. E olha que Jesus deu poder e autoridade para eles. Mas quando Jesus chegou, né, para cumprir o plano de Deus na vida deste jovem, Deus tem muitos planos para cumprir ainda na vida das pessoas aqui na terra. Por mais que aos teus olhos seja impossível, seja difícil, não tenha mais saída, por mais que você já recorreu a pastor, a missionário, a presbítero, a evangelista, já orou, já fez tudo o que podia e não resolveu, Jesus te diz nessa noite: eu posso resolver. Mas depende de você me procurar. Deixar de procurar o da direita, o da esquerda, o vizinho, o parente, fulano e beltrano, não. Procure a mim, desça na oração, consagra a tua vida, conserta a tua vida, santifica, viva na doutrina do corpo e da alma e do espírito, e verás o que eu farei em teu favor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Quando Jesus chegou até este menino, que a causa dele parecia impossível, assim como a causa da mulher do fluxo de sangue, assim como a causa do endemoniado gadareno, assim como a causa de Maria Madalena, né? Que vai dizer que era uma mulher pecadora e tinha 7 demônios, 7 legiões nela.
Jesus mudou a vida dessas 4 pessoas. Quando Jesus chegou, no versículo 25, diz Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus deu uma ordem: sai e não volte nunca mais. E no 26 diz: e ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Obedeceu a Jesus, ele saiu. E creio e tenho certeza que ele não voltou mais, porque Jesus deu uma ordem não só de saída, mas uma ordem que ele não deveria voltar nunca mais para aquele corpo. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Porque Jesus disse para Nicodemos: o homem, para entrar no céu, necessita ele nascer de novo. Morreu o velho homem. Esse menino aqui representava o batismo nas águas. Ele morreu, aquele menino possesso morreu e nasceu um novo menino, né? Não chegou a morrer. Ele somente ali, eu creio que ficou apagado, mas depois, quando Jesus pegou na mão dele, ele acordou. Mas representava o batismo. O homem endemoniado, o que estava endemoniado, que estava nas práticas erradas, ali morreu e nasceu um novo menino na presença de Jesus. É assim que Jesus quer que a gente esteja na presença dele. O velho eu morra, as velhas práticas morram, os velhos pecados morram, não esteja mais pecado nenhum. Se pecar por acidente, peça perdão, mas não viver na prática do pecado. Se arrepender dos seus pecados e ser uma nova criatura na presença do Senhor, porque quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas tem que ser uma nova criatura, tem que nascer do Espírito e da água, como Jesus falou para Nicodemos, que ele era mestre em Israel, mas não sabia nada sobre o Espírito Santo. Aleluia. E encerra assim, versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então, dificuldade, a barreira que está na tua vida, você só vai vencer com a vida de oração, de jejum e de santificação, porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá o Pai. Tem que ter oração, jejum e santidade com esses 3 pilares e obediência à palavra do Senhor, porque não pode faltar isso de jeito nenhum. Cristo vai estar contigo, você vai vencer qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer coração de pedra Jesus vai desfazer. Se você tiver uma vida de oração, de jejum, de santidade e de obediência ao Senhor. Não tem dificuldade, não tem barreira, não tem embaraço que o Senhor não desfaça. Porque para isso se manifestou, para isso nasceu o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Ele disse para Pedro e disse para mim e para você nessa noite: as portas do inferno não prevalecerá contra ti, igreja minha. Então que Deus vos abençoe, guarde essa palavra e a pratique. Guarde essa palavra com muito temor e tremor diante da presença de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.